Diz assim a palavra de Deus, conforme registrada na carta aos Hebreus, capítulo 12, a partir do versículo 1. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos? Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos, para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, antes seja curado. Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Oremos mais uma vez. Santo Deus e Pai, aqui nós estamos, teus filhos e tuas filhas, para sentarmos aos teus pés e aprendermos de ti. Tu és um bom Pai, um Pai justo, um Pai sábio, um Pai soberano, que sabe melhor do que nós o que nós verdadeiramente precisamos nesta vida. Tu nos chamaste para este lugar e nos trouxeste aqui nesta noite para aprendermos mais de ti e mais sobre a nossa caminhada contigo e com teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Abençoe-nos, portanto, neste propósito. Unge-me, Senhor, com teu Espírito na transmissão da tua palavra e abençoe cada um aqui, Senhor, para ouvir, para compreender e para abraçar esta palavra como uma palavra de ânimo, de encorajamento, de vigor para as nossas vidas. E já te daremos por tudo isso toda a honra, toda a glória e todo o louvor em o nome de Cristo Jesus. Que a igreja diga amém. Podemos sentar. Há muitas imagens diferentes que a Bíblia usa para descrever a vida cristã. Por exemplo, a Bíblia fala da vida cristã como uma semeadura, que começa quando a semente da palavra de Deus, a semente do Evangelho é plantada no nosso coração. E pela graça sobrenatural de Deus, essa semente germina, floresce e frutifica. Em arrependimento,
em fé e em obediência crescente ao Senhor. É uma semente que nós precisamos cultivar para que ela cresça mais e mais até o fim da nossa vida. A Bíblia também compara a vida cristã a uma família, da qual nós não nascemos parte, mas para a qual Deus nos adotou. Deus nos fez filhos da sua família, por meio do seu Filho, Jesus Cristo. E agora temos o prazer de aprender a viver como esta família, com o restante da família de Deus, até que todos estejamos reunidos na presença do nosso Pai, para todo sempre. A Bíblia também fala da vida cristã como um reino, do qual todos nós nascemos inimigos, mas para o qual Deus nos conquistou. Por meio do seu Filho Jesus Cristo, fomos transportados, trazidos para o reino de Deus e feitos seus servos, cidadãos de um reino, e estamos aprendendo a servir a este Rei cada dia mais e mais. Há muitas outras imagens que as Escrituras usam para descrever a vida cristã, e este texto que acabamos de ler, Hebreus capítulo 12, versículos 1 a 13, traz mais duas imagens importantíssimas. Que imagens são essas? A primeira é a imagem de uma disputa atlética, para ser mais preciso, a imagem de uma corrida. Ela está lá nos versículos 1 a 3 e de novo nos versículos 12 a 13, formando uma espécie de moldura do nosso texto. O texto de hoje começa e termina com a imagem de uma corrida. Mas no meio do texto, no seu centro, dos versículos 4 a 11, temos uma segunda imagem, relacionada à primeira, veremos por quê, e tão importante quanto ela. É a imagem de uma disciplina parental, um pai disciplinando ou treinando o seu filho, exercitando o seu filho. Tem tudo a ver com a imagem de uma corrida, como veremos já já. Mas antes de examinarmos estas duas imagens que governam, que conduzem o texto, nós temos que entender por que o autor desta carta escolheu usar essas imagens neste momento do seu argumento. Bem, se você está se juntando a nós recentemente, talvez pela primeira vez hoje, você precisa saber que o autor escreveu esta carta para lembrar os seus leitores, seus primeiros leitores, os cristãos hebreus, dos alicerces, as bases da sua fé cristã, isto é, da superioridade da pessoa e da obra de Jesus Cristo. É o tema que percorre toda a carta aos Hebreus. E ele conclui esta carta com uma série de exortações práticas e pastorais sobre a importância de perseverar na vida cristã. Por quê? Porque, como vimos lá no final do capítulo 10, muitos dos leitores desta carta já haviam ou estavam em processo de abandono da confiança da sua fé. Já não tinham mais a mesma firmeza da sua convicção cristã como no início da sua jornada. E alguns deles já tinham até abandonado a própria igreja. Por isso, o autor conclui esta carta com algumas advertências severas e com algumas exortações muito contundentes, alertando sobre o perigo de abandonar a carreira cristã, a corrida dos discípulos de Cristo, mas também sobre a importância de avançar nesta jornada. Então, lá no finalzinho do capítulo 10, os que estiveram aqui se lembrarão, o autor lançou seu primeiro apelo à perseverança. Vocês precisam perseverar, vocês não podem abandonar a confiança que tiveram como no início. Vocês são dos que creem e são salvos, e não dos que retrocedem e são destruídos. Ele passou todo o capítulo 11, que examinamos nos últimos 2 domingos, nos falando dos heróis da fé, a galeria dos antigos que viveram e morreram pela fé, perseverando até o fim. Então, quando chegamos aqui no capítulo 12, o autor lança um novo apelo, ainda mais contundente, para que os seus leitores permanecessem firmes com Cristo Jesus. E então ele usa estas duas imagens que já apresentamos, a de uma corrida e de um treinamento, ou de uma disciplina. Como é que elas andam de mãos dadas? Vamos ver primeiro a imagem da corrida, versículos 1 a 3. O autor aqui faz um apelo para que os seus leitores corram com perseverança a corrida que lhes foi proposta. Agora imagine comigo.
Imagine comigo. O autor agora nos leva para dentro de uma arena esportiva. Você está no 1º século, você está dentro do estádio, e de repente você se vê lá, na pista de corrida, com a plateia cheia. Você na linha de partida da corrida, prestes a avançar na sua disputa. O que você precisa saber para se sair bem nesta corrida? O que o autor diz no versículo 1? Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas. Por onde ele começa? Pela plateia. Quem está assistindo a corrida? Quem é esta grande nuvem de testemunhas? Ora, são aquelas pessoas que ele já descreveu no capítulo 11. Abel, Enoque, Noé, Abraão, Moisés e assim sucessivamente. Todos estes que viveram e morreram pela fé. Toda a galeria dos heróis da fé que receberam um bom testemunho do Senhor. Eles estão lá, eles estão nos vendo, eles nos estão assistindo agora na nossa corrida. Mas entenda, eles não são espectadores passivos da corrida. Eles não estão lá apenas para serem entretidos, ou só para comentar: eu acho que o Roberto vai terminar bem a corrida, o Álvaro já não sei tão bem, Daphne, ela está avançando bem na corrida, Cláudio, é Cláudio, né? Não é Firmino, é Cláudio, né? É Cláudio, já não sei tão bem. Não, eles não estão lá apenas apostando, vendo, se entretendo com esta corrida. Eles estão lá como testemunhas ativas. Eles querem nos ver terminando esta corrida. Por que nós sabemos isso? Por causa do versículo 40 do capítulo 11. O autor nos disse que Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Os heróis da fé querem que nós terminemos bem a jornada, porque a recompensa deles está atrelada à nossa recompensa. É uma recompensa só para todos os que terminam bem a corrida. Eles querem ver todos chegando lá. Então, eles não estão apenas assistindo, se entretendo com este espetáculo, como seria o caso de uma corrida, uma disputa atlética no mundo antigo. Eles estão torcendo, eles estão confiantes, eles estão dizendo: sim, vamos adiante, vão em frente, nós corremos, nós terminamos a corrida, é a vez de vocês, estamos aguardando vocês atravessarem a linha de chegada. Isso já seria motivo para avançar nesta jornada. Mas há mais instruções aqui. Depois de falar de quem está na plateia, o autor fala sobre a preparação dos cristãos hebreus para a corrida, na continuação do versículo 1. Então, já que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Qual é a imagem que o autor está empregando aqui? É a imagem de um corredor do mundo antigo, que literalmente se despia de tudo. E tudo, como diz o pastor Marcelo, inclui tudo e exclui nada, é tudo. Ele se livrava de tudo, toda a roupa, tudo que poderia atrapalhá-lo e poderia diminuir o seu passo. Em nossos tempos, aquele corredor tirando, aquela roupa de aquecimento, para ficar só com a roupa mínima para correr o mais rápido possível na sua prova. Essa é a imagem. Ele está dizendo de maneira simbólica: vocês devem se livrar de tudo que pode atrapalhá-los nessa corrida, de tudo que pode diminuir o seu passo. Livre-se de tudo e do pecado que nos envolve. Ou seja, está falando de coisas lícitas, que não são necessariamente erradas, mas que podem atrapalhar nossa jornada, mas também está falando sobre coisas ilícitas, impróprias, que podem nos seduzir, podem nos desviar da nossa corrida. E veja que o autor é bem inespecífico. Ele não dá nome ao pecado. Ele quer que os leitores tenham a aplicação mais abrangente possível da sua fala aqui. Olha, o que pode te atrapalhar talvez não seja a mesma coisa que atrapalhe o outro. O seu pecado que enreda o seu coração talvez não seja o outro que está ouvindo esta carta. Mas ele quer que todos nós tenhamos esta mesma preparação e esta mesma consciência. Temos que nos livrar de tudo que pode nos atrapalhar nesta jornada. No caso dos hebreus, talvez fosse o pecado da incredulidade, a falta de fé, desânimo,
murmuração, reclamação. O autor está dizendo, deixe tudo isso de lado. O apego aos bens, o apego à segurança, deixe isso de lado, para correr a corrida. Ele passa então para falar sobre a determinação dos corredores, ainda no versículo 1. Livrando-nos de tudo, do pecado que nos envolve, façamos o quê? Corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. A imagem aqui não é de uma corrida para velocistas, 50, 100, 200 metros rasos. É de uma corrida para fundistas, os que vão longe. É uma corrida de longa duração que exige perseverança, dedicação total para chegar até o fim da prova. Uma entrega por inteiro de todos os participantes. Tudo isso é importantíssimo, mas não é o principal. Por que sabemos disso? Porque essas 3 orientações ocupam um único versículo, mas a última ocupa 2 versículos, versículos 2 e 3, e é a instrução mais importante. Mais importante que a plateia, a grande nuvem de testemunhas, mais importante que a preparação dos corredores, mais importante do que a determinação para correr com perseverança, é o foco. Onde você está mirando o seu olhar? Porque para um corredor, nada é mais importante do que ter os olhos fitos na linha de chegada. Esse olhar fixo, concentrado, compenetrado, que impedirá que o corredor diminua o passo, ou se desvie para a direita ou para a esquerda. Onde é que os olhos dos cristãos hebreus deveriam estar? Ele diz o versículo 2: tendo os olhos fitos em quem? Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Assim como todo corredor não pode se distrair, nem por um instante, tem que se concentrar até o fim, na linha de chegada, no foco da sua disputa. Assim também todos os cristãos hebreus, sem exceção, tinham que concentrar o seu olhar em quem? Em Cristo, descrito como o autor e consumador da fé. É uma frase riquíssima. A nossa tradução sugere que isso tem a ver mais com a maneira como Cristo opera em nós a fé do início ao fim. Ele é quem nos dá a fé no início, quem sustenta esta fé e quem a leva a bom termo. É uma lição correta, mas eu não creio que seja essa a força da expressão aqui. A força da expressão é que Cristo é o primeiro exemplo de fé, o maior de todos, o autor, talvez melhor traduzido fosse o pioneiro, o capitão, o exemplo mor da fé, em quem a fé foi aperfeiçoada. Você quer saber quem é o exemplo mor de um corredor que foi perfeito na sua corrida? Olhe para Cristo, mais do que Abel, Enoque, Noé, Abraão, Moisés, ou quem quer que seja. A fé teve seu início e foi aperfeiçoada naquele que viveu pela fé do início ao fim, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Olhe para Ele, veja como Ele correu a corrida dele, para que vocês não se cansem, nem desanimem. Não é nesse sentido que o autor conduz esta orientação agora? Olhe para Cristo, do ponto de partida à linha de chegada, porque Ele é toda a corrida, Ele é o motivo desta corrida, mas pensem bem nele. Ele usa essa expressão no versículo 3, pensem bem. É uma expressão que vinha do comércio ou da contabilidade do mundo antigo, em termos de considerar, fazer as contas. Pense bem, raciocine bem, pense, considere, avalie este homem, a sua vida e como ele correu, para que vocês possam correr bem do início ao fim. Como é que Jesus correu a sua corrida? O texto diz: tendo os olhos, versículo 2, os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta. Que alegria? Que alegria foi essa? É a alegria que o autor vem descrevendo ao longo da sua carta, desde o capítulo 2. Desde quando Cristo decidiu assumir forma humana, o Filho de Deus veio para redimir
os seus, para nos salvar por meio do seu sacrifício. Essa foi a alegria que moveu o coração do Cristo: nos salvar, nos redimir, nos tirar deste mundo, nos levar a salvo para a presença de Deus. Por causa desta alegria que dominou o seu coração, o que ele fez? Diz o texto: ele suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Veja como o autor foi feliz na sua expressão. Jesus não só suportou a cruz, como vimos nesta manhã, a descrição do horror da cruz, não só suportou os açoites e os cuspes, a coroa de espinhos, um julgamento injusto, a humilhação perante as multidões. Ele não só suportou a cruz, diz o texto, ele desprezou a vergonha da cruz. Que expressão maravilhosa, porque a cruz era a maneira do mundo desprezar o Filho de Deus. O que o autor faz? Ele vira isso de cabeça para baixo. Não, na cruz, Jesus desprezou a vergonha da cruz. Ele fez pouco da cruz, fez pouco da tentativa do mundo de humilhá-lo, fez pouco de tudo isso pela alegria que lhe foi proposta, e Deus o honrou. Ele venceu a morte, ele ressuscitou e está onde agora? Assentado à direita de Deus. Nem mesmo a tentativa mais contundente do mundo de humilhar o Filho de Deus foi capaz de ofuscar sua glória. Ele venceu, ele triunfou, ele terminou a corrida. Pensem bem nele, não tirem os olhos dele, diz o autor no versículo 3. Naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês, cristãos hebreus, que estão enfrentando a oposição de pecadores, para que vocês não se cansem, vocês não desanimem. A linguagem aqui é de um corredor, de novo, exausto, fatigado, que não tem força para dar um passo a mais. O que ele está dizendo? Antes mesmo de chegar neste ponto, para que vocês não cheguem neste estado, olhem para o Cristo, vejam o quanto ele sofreu, o quanto ele suportou, o quanto ele desprezou a vergonha da cruz e o quanto ele triunfou. Que diferença isso faria? Ora, quanto mais os cristãos hebreus considerassem a humilhação de Jesus no Calvário, mais condições eles teriam de suportar as suas aflições e as suas humilhações. Eles não estavam sozinhos. Jesus já tinha passado por tudo aquilo que eles estavam passando. Mas quanto mais eles pensassem no triunfo de Jesus, ele venceu, ele está à direita, ele pode recompensar aqueles que confiam nele. Mais segurança eles teriam que o sofrimento deles não seria em vão. Se Cristo sofreu e triunfou, aqueles que sofrem com ele também triunfarão. Pensem bem nisso. Não tirem os olhos de Cristo. Diga comigo: não tire os olhos de Cristo. Aconteça o que te acontecer nessa vida, não tire os olhos de Cristo. Caso contrário, o que o texto diz? Você cansará, você desanimará, você abandonará a corrida, e só existe um destino para esses: morte eterna. Antes mesmo de avançarmos na corrida, eu preciso perguntar: como você está correndo a sua carreira cristã? Como é que você está na jornada com Cristo? Você está considerando a grande nuvem de testemunhas? Você está se lembrando daqueles que viveram e morreram pela fé, para que você também viva e morra pela fé? Para que você saiba que você não está só. Pastor, me sinto tão só nas minhas lutas, é tão difícil. Pense bem naqueles que vieram antes de nós e que já venceram pela graça de Deus. Segundo, você está fazendo todo esforço possível para terminar bem a corrida, livrando-se de tudo que pode te atrapalhar, de
todo pecado que pode te envolver. Ou como diz uma outra tradução que eu gosto muito, a da Almeida, o pecado que tão tenazmente nos assedia, né? Que está lá batendo na nossa porta todo dia, esperando um momento de fraqueza para dizer: sim, eu me rendo a você, pecado. O pecado quer nos envolver, quer nos seduzir, quer nos distrair. Estamos fazendo todo o esforço possível para nos livrar de tudo que pode nos atrapalhar. E tudo, inclui tudo, exclui nada. É você ter essa consciência de que você está numa disputa, numa corrida, e você não pode perder um passo sequer. Todo instante você tem que estar se perguntando: isso aqui vai me ajudar ou vai me atrapalhar? Essa oferta de trabalho, esse projeto freelance, esse namoro, esse financiamento, isso aqui vai me consumir mais energia do que merece, mais atenção do que merece, sim ou não? Se for sim, livre-se disso. Essa amizade vai me ajudar a avançar na fé ou não? Não, livre-se disso. Esse passatempo, esse entretenimento, vai te fazer mais firme na fé ou não? Se não, livre-se disso. Essa maneira de pensar, murmurar, reclamar, achar pouco das provisões de Deus, isso está te fazendo retroceder na fé? Livre-se disso. Livre-se disso. Pare com isso. Corra com perseverança até o fim. Dedique-se por inteiro a isso e não deixe que nada entre no caminho entre você e o seu Senhor. Olhe para Cristo e diga: isso aqui vai me aproximar dele ou vai me afastar dele? Aconteça o que lhe acontecer, não tire os olhos de Cristo. Você está olhando para Cristo, o autor e consumador da nossa fé? Porque no momento que você começar a tirar seus olhos de Cristo, você vai começar a se cansar e a desanimar, e logo logo você será mais um daqueles que está à beira do caminho. Não tire os olhos de Cristo. Mas o autor não para aí. Ele continua com a segunda imagem, parte do versículo 4. E é uma transição aqui. É sutil, mas é importante. Antes de partir para a imagem de um pai disciplinando o seu filho, ele ainda mantém a imagem atlética no versículo 4. Mas não uma imagem do atletismo, e sim do pugilismo, que era uma outra modalidade dos jogos antigos. Não tão nobre quanto o atletismo, mas muito querida dos espectadores. Está literalmente vendo aqui uma briga entre dois lutadores, versículo 4. Na luta contra o pecado, figuradamente dizendo, você, igreja, na luta contra estes pecadores que lhe fazem oposição, esses que querem te desanimar, querem te desviar do caminho, querem te tirar da corrida. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. É uma imagem grotesca, não? Mas é o que acontecia nessas lutas. Muito antes de existir MMA, a torcida gostava de um bom banho de sangue. E o autor está dizendo, vocês ainda não lutaram até derramar o seu próprio sangue. Mas é claro que não está falando dos pugilistas da arena, está falando de Cristo, aquele que na luta contra o pecado derramou o seu sangue. Ah, mas vocês ainda não derramaram o seu sangue. Por que ele coloca isso aqui? Por que você lê nas entrelinhas? Os cristãos hebreus estavam se perguntando, por que tinha que ser tão difícil assim? Você já se fez essa pergunta? Por que tem que ser tão difícil assim? Não podia ser mais fácil? Deus não poderia poupar um pouquinho nós corredores? Maneirar um pouquinho as lutas e provações? Por que tinha que ser tão difícil assim? Bem, ele já dá uma resposta parcial no versículo 4. Está difícil? Pode estar difícil, mas ainda não foi tão difícil quanto foi para Cristo. Vocês ainda não resistiram tanto quanto Ele resistiu. O que ele está dizendo nas entrelinhas? Prepare-se, porque pode ficar pior. Pode ser que Deus os chame alguns para derramar o seu próprio sangue, ou não, não sabemos. Mas o que todos nós devemos saber é o que está no versículo 5.
em diante, é uma palavra de ânimo, é uma palavra de encorajamento. E aqui vem a segunda imagem de um pai disciplinando seus filhos. E de onde o autor tira isso? É uma citação aqui do Antigo Testamento, que vem de qual livro? O livro de Provérbios, capítulo 3, versículos 11 a 12. E o que é o livro de Provérbios, senão o grande manual bíblico de treinamento de filhos? Pais, vocês querem saber como criar seus filhos? Leiam Provérbios. Os filhos não vieram como manual de instrução, é porque já existe, é o livro de Provérbios. Faça bom proveito. E é de lá que o autor tira essas instruções gloriosas. Vocês se esqueceram de uma palavra de ânimo, de encorajamento, vinda do grande manual de treinamento do nosso Pai Celestial? Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Como o autor começa a responder a pergunta: por que tem que ser tão difícil? Por que a corrida é tão exigente? O que ele já está começando a dizer aqui? Primeiro, entendam que nada vem do nada. Deus está no controle de tudo. Ele já está começando a responder a pergunta da seguinte forma: os nossos sofrimentos, os seus, os meus e dos cristãos hebreus, nenhum desses sofrimentos é aleatório. Nada disso veio do nada. Deus está no controle de tudo, até mesmo daquilo que parece fugir do seu controle. A oposição ao Evangelho no primeiro século, pressões externas, tremores internos. Deus está no controle. E Deus não está apenas no controle, diz a palavra vinda de Provérbios. Deus orquestra tudo isso para o nosso bem, porque Ele disciplina a quem Ele ama e castiga o filho que Ele aceita. Então não, Deus não é um Deus soberano, porém caprichoso, malicioso. Não. Deus está no controle e Deus sabe o que faz, e tudo que Ele faz para o nosso bem, quer nós o entendamos ou não. Então Ele diz: não desprezem os sofrimentos, não se magoe por isso. É o que diz o texto no versículo 5, citando Provérbios 3. Porque Deus quer fazer algo em suas vidas por meio destas aflições. Tudo isso é necessário e tudo isso é intencional para treiná-los como filhos na corrida. O autor voltará a essa imagem lá no versículo 11, falando daqueles que são exercitados ou treinados por Deus, juntando as duas imagens, do corredor com o treinador. Mas aqui ele quer gastar mais tempo, falando sobre o pai que disciplina os seus filhos, no caso Deus e a igreja. E é uma palavra de ânimo, por mais dura, contundente e difícil. Ele deixa isso claro no versículo 5. Isso é uma palavra de ânimo, de encorajamento. Quais são as lições que ele tira disso? A partir do versículo 7, após ter citado o texto de Provérbios. Primeiro, suportem as dificuldades recebendo-as como disciplina. Por quê? Por que suportar as dificuldades da corrida como a disciplina do Senhor? Primeiro, porque Deus assim confirma que nós somos seus filhos. Ele está confirmando a nossa filiação por meio dos nossos sofrimentos. Não é isso que diz o restante do versículo 7 e o versículo seguinte? Deus os trata como filhos. Ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Bem, isso é prova cabal de que este livro não foi escrito na nossa época. Porque se fosse, a pergunta seria outra: qual é o pai que disciplina o seu filho? Porque nós vivemos a geração dos pais mais obedientes da face da terra, né? Nunca antes na história deste país e deste mundo os pais foram tão obedientes aos seus filhos.
Fato é que há uma ou duas gerações, bastava o pai dar um olhar para o seu filho, que esse acatava. Hoje basta que o filho dê um olhar para o seu pai, que o pai... Obviamente, este livro não foi escrito em nossos tempos. Que bom, porque foi escrito em tempos muito mais sábios, muito mais prudentes e muito mais instruídos que os nossos. A pergunta não é qual é o filho que é disciplinado, a pergunta é qual é o filho que não é disciplinado. Ele está falando de um senso comum da sua época, de algo até que ia além das fronteiras da igreja. Qual é o filho que não é disciplinado? Por quê? Ele diz por quê. Porque disciplina é um ato de reconhecimento de um filho legítimo. A imagem aqui é de um herdeiro, alguém que o pai reconhece como seu filho e pensa, eu preciso treiná-lo para ser o meu herdeiro. Ele precisa de limites, ele precisa de instrução, e porque eu tenho como meu filho, eu preciso orientá-lo. Quanto mais o nosso pai, que nos fez seus filhos, que nos reconhece como seus filhos, que nos fez herdeiros da salvação. Se pais no mundo antigo faziam isso com seus filhos biológicos, o nosso Pai Celestial não faria isso com seus filhos espirituais? Claro que sim. Qual é o crente então que Deus não disciplinará? Isso é uma confirmação de que nós temos um Pai que se importa conosco, que quer nos treinar como seus filhos, que quer nos reconhecer como seus filhos. Então isso é bom, diz o autor. É bom que passemos por dificuldades, não pelo fato de sofrermos com as dificuldades, mas pelo fato de Deus sinalizar que se importa conosco, que nos trata como filhos, não nos abandonou, quer nos ensinar, quer nos treinar. No que? Ele diz no versículo 9, é a próxima lição. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam, e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos, para assim vivermos. De novo, esse livro não foi escrito na nossa época. Senão, o texto diria, tínhamos pais humanos que não nos disciplinavam. E por isso nós os desrespeitávamos. Por que que essa geração é tão desregrada, tão indisciplinada e tão desrespeitosa com seus pais? É simples, porque pais não vivem como pais. Pais não cumprem o seu papel de pais. E o papel principal de um pai não é de financiar os sonhos de consumo do seu filho, não é de mimá-lo, de fazer todas as suas vontades. O papel de um pai é de dar limite, parâmetro. Isso é um ato de amor. Por que os pais não têm o menor respeito dos seus filhos? Porque pais têm medo de ser pais. Mas não no mundo antigo. Nós tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e por isso nós os respeitávamos. Era a nossa autoridade, nossa referência de certo, de errado, de bênção e maldição. Quanto mais o nosso Pai Celestial nos ensina a respeitá-lo por meio da disciplina. Por meio das nossas aflições, Deus nos coloca no nosso devido lugar e nos mostra que nós somos donos de nada, que não temos controle de nada. Ele é quem tem o controle de tudo. E não para nos humilhar, nem para nos envergonhar, diz o texto. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos para assim vivermos. Que contrassenso para a nossa cultura. Porque a nossa cultura ensina os jovens, para viver, você tem que contrariar os seus pais, desrespeitar os seus pais, ser sua própria autoridade. A cultura bíblica diz, não, você quer viver? Honre os seus pais, submeta-se a eles, assim como você se submete ao seu pai espiritual. Então Deus nos comprova como seus filhos, por meio do sofrimento. Deus nos ensina a respeitá-lo e nos submeter a Ele. E por fim, versículos 10 e 11, Deus nos treina na santidade, por meio da aflição. Versículos 10 e 11, nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua
santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. O autor faz algo importante aqui no versículo 10, porque até aqui ele estava usando o exemplo dos pais como uma referência, um ponto de partida para a disciplina de Deus. Aqui ele apresenta um contraste. Os nossos pais nos disciplinavam por curto período e conforme lhes parecia melhor, mostrando que as limitações dos nossos pais biológicos, mostrando que só disciplinar por disciplinar não garante resultados. Pais têm um curto tempo para investir nos seus filhos e nem sempre acertam. Às vezes são omissos, às vezes são excessivos. E talvez você tenha receio de impor limites aos seus filhos por causa dos excessos dos seus pais, por nunca ter tido um exemplo do que é a disciplina bíblica e equilibrada. Não tem problema, porque ninguém aqui teve um pai perfeito e uma mãe perfeita, mas todos nós temos um pai espiritual perfeito que nos disciplina por toda a vida e sempre da maneira certa, sem se omitir, sem se exceder. Talvez você tenha sido corrigido ou tenha corrigido na hora da raiva, da vergonha, da frustração, mas Deus nunca erra na dose. Ele sempre sabe melhor e sempre faz melhor, diz o autor. Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Parêntese aqui, pai e mãe. Mesmo que você não tenha tido esse exemplo na sua família de origem, e mesmo que você não esteja dando o melhor exemplo aos seus filhos, você tem o melhor e o maior de todos os exemplos no seu pai espiritual. Peça a Ele socorro, peça a Ele sabedoria para treinar os seus filhos também na santidade, porque é assim que Ele nos treina, para participarmos do seu caráter santo, para que vivamos uma vida com justiça, com paz, com ordem, exercitados por Ele. E Ele faz um adendo aqui no versículo 11. Isso nem sempre é fácil. A disciplina nunca é alegre no momento, mas o fruto disso traz a alegria perfeita. Então submetam-se à disciplina do Senhor. Sejam exercitados pela disciplina de Deus. O que me faz perguntar: como você está lidando com a disciplina de Deus na sua vida? Como é que você está lidando com as aflições e as angústias que Deus está permitindo na sua caminhada? Porque quer você tenha percebido ou não, o autor já deu várias direções aqui de como podemos receber bem ou não a disciplina de Deus. Por exemplo, versículo 5. Talvez você tenha chegado aqui ignorante deste fato, sem saber que Deus é um Deus santo e justo e que disciplina. Ou talvez você tenha esquecido disso, e toda a igreja precisa ser lembrada disso de vez em quando. Prova disso são os cristãos hebreus, gente já experimentada na fé, e o autor dizendo no versículo 5, vocês se esqueceram. Quer dizer que eu posso esquecer, e que você pode se esquecer, que no momento da provação, todos nós podemos nos esquecer. Não se esqueça, Deus sabe o que faz. Talvez você tenha chegado aqui desprezando o ensino bíblico. Ah, não, meu Deus não é capaz de fazer uma coisa dessa não, porque meu Deus é amor. Meu Deus nunca permitiria uma coisa dessa, me afligir, me deixar passar por essa tribulação. O que diz o texto, versículo 5? Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, porque disciplina é um ato de amor. Deus disciplina quem Ele ama. Não despreze o amor e a santidade de Deus em ação quando Ele nos disciplina. Ou talvez você secretamente, imperceptivelmente, guarde uma mágoa de Deus, um ressentimento de Deus, dizendo: eu acho que Deus errou na dose, eu acho que Deus errou na mão comigo,
E que diz o versículo 5: não se magoe com a repreensão de Deus, porque diferente dos nossos pais, Deus nunca erra na sua disciplina. Não se magoe, não se ressinta, porque tudo o que Deus faz, Ele faz para o nosso bem e para o nosso crescimento. Me ouça com atenção agora. Deus quer te fazer feliz também, mas primeiro Ele quer te fazer santo, e nisto consiste sua felicidade. Deus também quer sua felicidade, mas Ele quer te fazer santo, e para isso Ele vai ter que te provar, Ele vai ter que te quebrantar, Ele vai ter que nos moer, para que nós sejamos como Ele é. Não foi assim com Jesus? Que mesmo sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Então não seria assim com todos os demais filhos, adotados pela graça dEle? Como é que o autor termina o texto? Versículos 12 e 13. Ele volta para a imagem da corrida, e com isso vamos terminar. Ele volta para a arena, ele volta para os corredores, e ele diz, possivelmente aos que estavam esgotados, cansados, desanimados, sem forças para dar um passo além, versículo 12: portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Alguém entre vocês que está cansado, desanimado, não quer avançar na fé? Fortaleça-o, encoraje-o. Sim, a corrida é individual, mas ela não é solitária. Alguém que está ficando à beira do caminho, perto de você, encoraje-o, fortaleça-o, diga, não é hora de desanimar, não é hora de abandonar a corrida, corra com perseverança, corra sempre, rápido ou lento, corra sempre, vá adiante. Versículo 13: façam retos os caminhos para os seus pés. Ou seja, todos devem estar alinhados aqui com esta carreira que nos foi proposta, e foi Deus quem a propôs, foi Deus que nos colocou nela, foi Deus que nos colocou nessas provações, para que perseverássemos e crescêssemos nelas. Persevere, para que o manco, a imagem aqui é de alguém que já se esforçou tanto a ponto de estar quase que aleijado, trocando as pernas, sem conseguir dar um passo firme atrás do outro. Se vocês fizerem isso e encorajarem uns aos outros, até o manco será curado, não se desviará. Quando a igreja caminha nessa direção, os que estão na igreja olham para os que estão perseverando e dizem, é para lá que eu quero ir, vamos juntos, vamos chegar lá, com os olhos fitos em Cristo, nós venceremos pela graça de Deus. Então, todos aqui, sem exceção, todos estão correndo com perseverança a carreira cristã? Sim ou não? Talvez você nunca tenha iniciado a carreira, talvez você sequer tenha saído do ponto de partida. Então você precisa saber que só existe um caminho que agrada a Deus. É este, o caminho proposto por Ele mesmo em Cristo Jesus. E só os que correm neste caminho, com os olhos fitos em Cristo, perseverando na fé até o fim, serão salvos. Se você estiver em qualquer outro caminho, saiba que você está numa rota de colisão com Deus Santo. Só existe uma corrida, só existe um caminho que leva à glória de Deus, é o caminho de Cristo Jesus. O que você precisa ingressar, ou fazer para ingressar nesta carreira? Jesus diz, você tem que se livrar de tudo que te atrapalha, livrar-se de todo o pecado que te envolve. Sua autossuficiência, sua autoconfiança, sua autodependência. Não, eu estou bem, Deus me quer bem, eu sou uma boa pessoa. Não foi para isso que Deus enviou o seu Filho para a cruz. Ele mandou o seu Filho para a cruz para corredores indignos desta carreira, que não podem atravessar a linha de chegada sem Ele. Então livre-se de tudo que te atrapalha, de tudo que se coloca entre você e o Cristo, confessando, arrependendo-se dos seus pecados e correndo com perseverança esta jornada, pela mesma alegria que Jesus suportou a cruz, porque não existe alegria maior do que aquela que Jesus teve ao morrer na cruz pelos seus pecados.
Renda-se a Cristo. Creia na obra consumada da cruz e junte-se à grande nuvem de testemunhas que descansará um dia na presença de Deus. Mas talvez você já tenha ingressado nesta carreira e você estagnou, você parou e começou a retroceder. Então, de duas uma: se você está disperso e desatento na jornada cristã, é porque você tirou os olhos de Cristo e você passou a olhar o mundo e as suas ofertas. É porque você está mais preocupado em avançar no seu trabalho, nos seus estudos, nas suas finanças, no seu namoro, na sua vida sentimental, nas suas amizades, ou até mesmo na vida ministerial, e você esqueceu de avançar na vida cristã. Cristo hoje te diz: pare tudo, arrependa-se e livre-se de tudo que se colocou entre mim e ti. Pare de olhar para o mundo, pare de olhar para as ofertas do mundo. Isso só está diminuindo o seu passo, te desviando do caminho, e já já você não estará mais aqui. Olhe para Cristo e pergunte-se: o que eu estou fazendo com a minha vida? O que eu estou priorizando? Isso está me fazendo crescer e avançar na fé ou retroceder? Olhe para Cristo. Peça que Ele reordene a sua vida, reordene as suas paixões, te ajude a se livrar dos pecados que estão seduzindo o seu coração, para que você volte a correr com perseverança a carreira cristã. Mas se você está desanimado, cansado, desgostoso da jornada com Cristo, está muito difícil, pastor, eu não aguento mais, eu acho que esta vida não é para mim, é porque você também tirou os olhos de Jesus e passou a olhar o seu bem-estar, seu conforto, mais do que a sua salvação e a sua santidade. De novo, Deus quer te fazer feliz também, mas primeiro Ele quer te fazer santo, e para isso Ele pode fazer o que Ele quiser, para te quebrantar, para te transformar. É hora de voltar os seus olhos para a cruz, para o que Deus fez por você na cruz e pelo que Ele quer fazer agora em você na cruz, que você tem que carregar, pela graça dEle. Deus não quer te fazer sofrer, mas Deus quer te reconhecer como filho dEle, e para isso Ele pode permitir algum sofrimento, por algum tempo, mas que não se compara ao peso de glória do que nos aguarda após a linha de chegada. Persevere. Não é hora de fraquejar, não é hora de vacilar, não é hora de se cansar e não é hora de desanimar. É hora de correr com perseverança até o fim, com os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da fé. Vamos orar. Senhor bendito, não há um de nós aqui que possa dizer que tem corrido perfeitamente nesta carreira. Eu não sou exceção. Todos nós desviamos o nosso olhar de Ti, todos, para olhar para nós mesmos, para as nossas circunstâncias, para as nossas aflições, para olharmos para as facilidades e as ofertas deste mundo, e com isso o nosso passo se tornou mais lento, nos tornamos distraídos, dispersos, e hoje vemos o quão distantes nós estamos do caminho. Ó Senhor, ajude-nos, porque o coração é enganoso e o pecado nos envolve, e há tantas coisas que permitimos que nos atrapalhem nesta corrida. Só o Senhor pode nos socorrer nesta noite.
Então vem, Senhor. Vem trabalhar em nossos corações. Vem nos convencer daquilo que nós precisamos abandonar, tirar e excluir da nossa vida. Todo pensamento, toda postura do nosso coração. Talvez uma companhia, talvez um relacionamento, um projeto profissional, uma ambição financeira, uma amizade talvez, seja o que for. Ajude-nos, Senhor, a avaliarmos tudo à luz da Tua Palavra e sabermos o que realmente pode nos ajudar a correr com perseverança a jornada contigo. Perdoe-nos, Senhor, nossa pouca sabedoria, nosso discernimento falho, nossa falta de vigilância com o nosso próprio coração, e assim nos cansarmos e desanimarmos nessa jornada. Mas vem, Senhor, nos lembrar das gerações do passado que viveram e morreram por esta fé. Vem nos encorajar com esta palavra de ânimo, que o Senhor disciplina a quem Tu amas. Mas acima de tudo, vem nos animar e nos encorajar a olharmos para Cristo, autor e consumador da fé, aquele que suportou a cruz pela alegria que lhe foi proposta e desprezou a vergonha dos homens e triunfou e vivo está e intercede por nós agora à Tua direita. Ó Senhor, ajude-nos a não tirarmos mais os olhos dEle, até o dia em que cruzaremos a linha de chegada desta jornada e estaremos contigo para todo sempre. Mas Senhor, se houver entre nós aqueles que ainda não começaram esta jornada, que nunca ingressaram na carreira cristã, iludidos pelos seus pecados, iludidos pela sua autossuficiência, pela sua autoconfiança, vem, Senhor, quebrantar estes corações. Vem mostrar-lhes a alegria de Cristo na cruz, o projeto da salvação e a carreira que está proposta para todo aquele que o Senhor quer salvar. Vem colocar estas vidas, Senhor, no Teu caminho. Vem ajudá-los, Senhor, a renunciar tudo por amor a Ti, por amor àquele que renunciou tudo para nos salvar, para que estes também sejam contados entre a grande nuvem de testemunhas, entre aqueles que tiveram suas mãos fortalecidas, seus joelhos encorajados e que não ficaram para trás. Vem, Senhor, fazer com que toda esta igreja avance na carreira cristã, pela Tua graça que opera em nós, para o louvor da Tua glória. É o que nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém.